Você já parou para pensar quantos tipos de rocha diferentes a gente tem no nosso planeta? E também já parou para pensar como é que todas essas rochas são formadas? Vem comigo, que hoje a gente vai aprender sobre as rochas e os minerais. Como a gente viu anteriormente, a nossa litosfera é a nossa camada mais externa da superfície da Terra e ela vai compreender toda a nossa crosta terrestre e a parte superficial do nosso manto, sendo composta de rocha e solo. Então, as rochas, elas são compostos agregados de substâncias químicas inorgânicas, que a gente chama de minerais. Essas substâncias, elas vão ser constituídas de cristais, que são estruturas geométricas encontradas em estado sólido na natureza. A maioria das rochas, ela vai ser formada por vários tipos de minerais, tá? Esses minerais, eles vão ter características próprias, cor, transparência, brilho, tamanho, entre outros, que vão contribuir para que a gente consiga determinar as características das rochas que eles compõem. E assim vai possibilitar a ter diversas aplicações no nosso cotidiano. Os tipos e a quantidade de minerais encontrados nas rochas são fatores que vão poder fazer com que a gente diferencie elas. As rochas, gente, elas podem ser modificadas ao longo do tempo, pela ação de agentes como a água, o vento, a variação de temperatura e os seres vivos. Isso a gente chama de intemperismo, tá? Então, o intemperismo é o processo de desgaste das rochas, que pode resultar em modificações do nosso relevo terrestre. Claro, essas modificações elas vão ser extremamente lentas e contínuas, tá? E elas podem também ser provocadas por agentes externos. Então, não quer dizer que de hoje para amanhã a gente vai ter uma rocha nova. Não, isso vai demorar bastante tempo. Então, esses agentes externos, eles podem atuar na superfície do planeta, como, por exemplo, a nossa água, o vento, ou agentes internos que atuam no interior do planeta, como, por exemplo, o movimento das nossas placas tectônicas, que a gente já viu que pode causar também erupções em vulcões, pode causar tsunamis, pode causar terremotos. Elas também podem ajudar nessa modificação das rochas. Esse desgaste e essa fragmentação dessas rochas, em partículas cada vez menores ao longo dos milhões de anos, elas estão relacionadas com um processo de formação do solo, tá? Então, as nossas rochas, elas podem ser modificadas ao longo do tempo, assumindo as mais variadas formas, tá? Então, quais são os tipos de rocha que a gente pode ter? Além da quantidade de minerais presentes em cada rocha que a gente vai ter, um fator que vai nos permitir diferenciar elas é a maneira como que elas foram formadas, tá? Então, segundo esse critério, elas podem ser classificadas em magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Então, vamos ver primeiro as nossas rochas magmáticas, tá? Como a gente já viu, a Terra primitiva ela era muito diferente do que ela é hoje. A gente viu que no início, quando ela se formou, ela era uma bola de fogo. Então, naquela época, um grande número de vulcões ele derramava lavas e soltava vapor de água e gases. Então, a superfície do nosso planeta ela foi esfriando pouco a pouco, tá? E aí esse vapor de água foi se transformando em água líquida, que começou a acumular, formando nossos rios, lagos e mares. A lava também ela começou a esfriar e ela se tornou sólida, dando origem à nossa crosta da Terra. Então, as nossas rochas magmáticas ou ígneas, elas podem se formar quando a lava esfria e fica sólida, assim como elas podem se originar dentro da crosta a partir do nosso magma, tá? A gente tem como exemplo o basalto. O basalto ele é um exemplo de rocha magmática que foi formado pelo resfriamento dessa lava, tá? Ele é composto de diferentes tipos de materiais, como por exemplo o feldspato e o piroxênio. E o basalto, então, ele pode ser usado em calçadas e construções, que é o que a gente vê muito por aí. O granito, ele também é uma rocha magmática, só que ele se forma dentro da crosta terrestre, por meio de um lento processo de solidificação desse magma. E ele é composto de 3 minerais, a mica, o quartzo e o feldspato. Ele é uma rocha
bem resistente e bem durável, tá? Então, por isso, ele é muito utilizado em bancadas de cozinha e em banheiros, e também em pisos de vários ambientes. Outro exemplo que a gente tem também é a pedra pómez, tá? A pedra pómez, ela é uma rocha leve e porosa. Frequentemente, ela está sendo utilizada para esfoliar a pele e eliminar calosidades, tá? Que é essa pedrinha que vocês estão vendo aqui, cheia de poros. Essa pedra pómez, então, ela forma-se quando a lava vai entrar em contato com a água e ela resfria rapidamente. Por que então que tem esses poros nessa pedra, tá? Porque durante esse processo, a liberação desses gases presentes na lava vai formar esses pequenos poros que vão estar na superfície da nossa pedra pómez. Então, vamos ver agora um segundo tipo de rocha, que são as rochas sedimentares, tá? As rochas sedimentares, elas vão ser formadas por grãos de outras rochas, que vão se depositar em camadas e vão se unir. Então, vamos ver como é que isso acontece, como é que acontece essa união desses grãos. A chuva, o vento, a água dos nossos rios, as ondas dos mares, as variações de temperatura, os seres vivos, como por exemplo os fungos e as bactérias, tá? Todos esses fatores, eles desgastam aos poucos essas rochas. Então, eles vão quebrando elas em pequenos grãos. Esse processo de desintegração dessas rochas, a gente chama de intemperismo. Então, ok, aconteceu o intemperismo. Os ventos e as águas da chuva vão transportar esses pequenos grãos de minerais, também chamados de sedimentos, por isso o nome rocha sedimentar. Então, eles vão transportar esses sedimentos até o fundo dos rios, lagos ou oceanos. Ao longo do tempo, esses grãos eles vão ir se depositando e se acumulando em camadas. O peso das camadas de cima vai comprimir as camadas de baixo, que vão ficando cada vez mais compactadas. Além disso, gente, a água ela vai transformando os minerais. Ela deixa os grãos extremamente grudados ou cimentados uns aos outros. Surge, então, uma rocha sedimentar. Só que a gente não pode esquecer, isso não é da noite para o dia ou de um mês para o outro, tá? Isso leva milhares ou até milhões de anos para acontecer e continua ocorrendo enquanto a rocha existir. A gente tem, gente, o arenito e o argilito como exemplo de rocha sedimentar, tá? A formação do arenito, ela vai começar quando as rochas, como o granito, vão se desintegrar aos poucos pela ação do intemperismo. Com o passar do tempo, as chuvas e os ventos vão desgastar esse granito, que vai ficar se esfarelando e vai soltando os grãos. Esses grãos de quartzo do granito formam a nossa areia, tá? Quem já foi para o litoral já viu aqueles grandes montes de areia que existem em certas áreas do litoral brasileiro que a gente chama de dunas. As areias e as dunas, elas não são rochas, tá, gente? Elas são partículas de rocha. Já o arenito, ele se forma quando esses grãos de quartzo se depositam no fundo do mar ou em depressões e ficam submetidos ao aumento da pressão ou da temperatura e à ação da água e outras substâncias. Esses grãos, então, ficam cimentados e endurecidos e vão formar o arenito, uma rocha sedimentar que a gente utiliza muito em pisos, tá? A desintegração do feldspato, que é um mineral encontrado no granito e em outros tipos de rocha, pela água da chuva, ela dá origem à nossa argila, que muita gente usa para brincar, para fazer como se fosse uma massinha de modelar. Outras pessoas usam para fazer escultura, para fazer vasos de cerâmica, tá? Panelas também a gente tem. Então, o argilito ou rocha argilosa, ele vai se formar pelo depósito desses grãos de argila, que são muito mais finos que o grão de areia. E também, tá, como último exemplo, a gente tem o calcário. O calcário, gente, ele é o acúmulo de esqueletos. Por exemplo, conchas e carapaças de animais aquáticos que são ricos em carbonato de cálcio. Então, eles podem formar outro tipo de rocha sedimentar, o calcário, que é muito usado na agricultura para diminuir a acidez do solo e na fabricação do cimento e do cal, que são utilizados nas construções.
E a cal, ela também pode ser utilizada ainda na fabricação de tintas. Então, vamos falar do nosso último exemplo, que são as rochas metamórficas. Por acaso você já viu alguma escultura de mármore? Bom, o mármore, ele também é utilizado na fabricação de pias e pisos, e ele é um dos exemplos das rochas metamórficas, tá? Então, o que são rochas metamórficas? Elas se originam, gente, de uma transformação de rochas magmáticas ou sedimentares. Nesse caso, o que vai mudar é a organização desses minerais. E às vezes, tá, até os próprios minerais que se transformam em outros. Surge então uma nova rocha com propriedades diferentes daquela que originou. Essa transformação ela é provocada por intensas pressões ou por elevadas temperaturas. Um exemplo, movimentações na crosta da Terra. Elas empurram uma rocha sedimentar para regiões mais profundas de maior pressão e temperatura. Ela vai sofrer transformações químicas e mudanças nessa organização dos minerais e na sua aparência. Então, assim, ela se torna uma rocha metamórfica. O mármore que eu falei para vocês antes, ali das esculturas, ele é um exemplo de rocha metamórfica porque ele é formado pela transformação do calcário. Já o gneiss, que ele é uma rocha metamórfica, ele se origina da transformação do granito, tá? O Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, é um exemplo de formação de gneiss, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho dos fósseis, para a gente entender por que eles estão interligados a essas rochas, tá? Então, durante o processo de formação dessas rochas sedimentares que a gente viu anteriormente, que são rochas que são formadas através de sedimentos, tá? Vestígios de seres vivos, como por exemplo os ossos, a carapaça, dentes e folhas, eles podem ser cobertos por minerais que vão formar as rochas, preservando sua forma. Esse material preservado, então, é chamado de fóssil e ele vai contribuir para o estudo dos organismos que viveram em um passado distante, tá? A área da ciência que se dedica aos estudos dos fósseis é a paleontologia, tá? E o paleontólogo, ele é o profissional responsável por esse tipo de estudo. Os fósseis, gente, eles são uma importante ferramenta para os cientistas e pesquisadores de diversas áreas, porque a identificação e a análise desses diferentes tipos de fósseis vai fornecer pistas sobre a evolução dos seres vivos, incluindo o conhecimento desses organismos extintos e sobre as características do ambiente em que esses organismos viviam, tá? Então, por meio da análise desses fósseis, por exemplo, de dinossauros e de outras espécies, os paleontólogos, eles perceberam que os seres vivos, eles nem sempre foram como hoje, o que nos permite dizer que as populações, elas sofrem mudanças ao longo do tempo. O que são essas mudanças? Elas sofrem evolução, tá? Elas passam por um processo de evolução e daí a gente tem espécies diferentes, tá? Só que também a formação desses fósseis leva milhares de anos e vai depender de condições bastante específicas, tá? Um dos exemplos mais comuns que a gente tem é quando um ser vivo morre e ele é soterrado por sedimentos, tá? Imediatamente ele morre e ele é soterrado por esses sedimentos sem dar tempo da carne dele, tá? Dele começar a apodrecer. Ao longo do tempo, esses sedimentos, esses minerais que os constituem, podem substituir partes do corpo desse organismo soterrado e aí vão preservar parcialmente a sua forma. Então, em geral, quando um organismo morre, os restos dele são decompostos por fungos e bactérias, tá? Os tecidos moles, como a nossa pele e os nossos órgãos internos, eles são os primeiros a se decompor mais rapidamente, enquanto a decomposição das partes duras, como os ossos, tá? Demoram mais para ocorrer e, portanto, tem mais chance de formar fósseis. Também tem a possibilidade de um fóssil se formar a partir de um vestígio, tá? Ou de uma impressão deixada por um ser vivo, como pegadas ou marcas de folhas. Os fósseis ainda podem se formar quando um organismo é coberto por gelo ou uma resina que a gente chama de âmbar, tá? Quando isso acontece, ele é preservado integralmente, ele vai permanecer intacto. Entretanto, antes de ser encontrado, os fósseis também podem acabar sendo destruídos por agentes naturais, como chuvas, terremotos e etc.
Aqui, então, a gente tem um exemplo de um fóssil de um peixe que teria vivido entre 55 e 36 milhões de anos atrás, e também um fóssil formado a partir da impressão deixada por uma folha, tá? Então, todos os anos são descobertos milhares de fósseis, tá? Tanto fósseis inteiros, como os ossos, como impressões, como pegadas, tá? Às vezes são descobertos apenas um pedaço daquele fóssil, um pedaço do dinossauro, apenas a mandíbula, apenas a pata, mas todos os anos são. Infelizmente, alguns fósseis a gente não encontra, porque como a gente viu, os agentes naturais destroem eles. Então, seguindo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as escalas de tempo, tá? A escala de tempo utilizada para o estudo dos fósseis, ela é mais ampla do que a escala do que a gente está acostumado. Por exemplo, no nosso dia a dia, a gente utiliza anos, dias, horas, minutos e segundos, tá? Mas o processo de formação de um fóssil, ele pode ocorrer ao longo de milhões de anos e são considerados fósseis qualquer evidência da existência de seres vivos que estejam preservados, em regra, tá? Há mais de 10 mil anos. Para facilitar esse estudo, os cientistas eles costumam dividir a história da Terra em longos intervalos de tempo, os éons, que podem ser subdivididos em eras e períodos, tá? Então, só para a gente ver direitinho o que é éon, o que é era, o que é período, tá? Então, o éon, gente, ele é um intervalo de tempo muito grande, tá? Indeterminado. Já a era, uma era geológica, ela é caracterizada pelo modo como os continentes e os oceanos estavam distribuídos e como os seres vivos se encontravam nela, tá? O período, então, é uma divisão da era, é a unidade fundamental na escala de tempo geológica. Então, a gente vai começar olhando essa escala de tempo do período mais recente, tá? Até o mais antigo, digamos assim. Então, a gente vai ter ali na era Cenozoica o período quaternário, que é onde foi o desenvolvimento do ser humano, o Neógeno, que foi o desenvolvimento dos mamíferos, e o Paleógeno, que foi a extinção dos dinossauros e de outras espécies. Depois, na era Mesozoica, a gente teve o Cretáceo, que foi as primeiras plantas com flores que começaram a aparecer. A gente tem, então, o Triássico, que foi quando os primeiros dinossauros surgiram. Depois, a gente tem o período Paleozoico, que a gente tem o Perminiano, que ocorreu grandes extinções e diversidade de répteis. A gente tem o Carbonífero, que é onde surgiu os primeiros répteis. A gente tinha também grandes reservas de carvão e abundância de anfíbios, tá? A gente também tinha o Devoniano, que é onde aparecem os primeiros insetos e anfíbios, e nesta época a gente tinha o domínio dos peixes. A gente tem o Siluriano, que é onde apareceu as primeiras plantas terrestres, o Ordoviciano, que é a explosão de diversidade de famílias de animais. Também a gente vai ter, por último, o Cambriano, que foi onde apareceu os primeiros peixes, e anteriormente aos primeiros peixes, a gente teve os primeiros invertebrados marinhos, tá? Então, aqui a gente viu a linha do tempo das eras e períodos geológicos, gente, nos últimos 650 milhões de anos, tá? A gente viu do período mais recente até o mais antigo, tá? Mas vocês também podem ler ela do período mais antigo, tá? Da era mais antiga até a era mais recente, não tem problema. Então, hoje conhecemos os tipos de rocha e o que é uma escala de tempo geológica, tá? Espero que vocês tenham entendido. Beijinhos e fiquem com Deus!